Olá, eu sou Lucilene Oliveira e este é meu segundo vídeo do estágio Gestão Escolar. Vou falar sobre a equipe da escola. Em uma escola, há professores, gestores, diretores, coordenador pedagógico e outros, e funcionários como vigias, secretários, inspetores, merendeiros e auxiliares de limpeza. Ter tantas pessoas trabalhando juntas, porém, não garante a constituição de uma equipe. É preciso mais. Cada integrante deve saber qual sua função do grupo e levar em consideração o todo, contribuindo para um objetivo comum. No caso, o de garantir a aprendizagem dos alunos. O diretor é quem conduz a construção de um time coeso. O processo capitaneado por ele deve ser contínuo, com avaliações constantes sobre a atuação geral e individual. Criar um clima pedagogicamente frutífero na escola demanda esforço. Primeiro, o gestor precisa ter clareza sobre o rumo que a equipe vai seguir. O desempenho estratégico tem de ser sucinto e conhecido para que haja alinhamento. Isso nem sempre é fácil. Com frequência, cada um enxerga com seus óculos, ou seja, por meio do que acredita ser uma educação de qualidade. Devemos convencer todos a usar a mesma lente. Aí, pode-se avaliar os fatos com base na proposta que a instituição toda defende. O engajamento deve começar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, PPP. A participação do processo garante a apropriação do que foi decidido e, em geral, quanto mais a pessoa contribui para o planejamento, melhor executa suas tarefas. Às vezes, há metas dentro do PPP ou de algum projeto institucionais que são compartilhadas apenas com alguns poucos, o de poder gerar ruídos para os demais. Diz Márcia Cristina da Silva, coordenadora pedagógica da Comunidade Educativa SEDAC em São Paulo. Uma vez que o grupo inteiro está ciente do caminho a seguir, outras 3 iniciativas que se interligam são fundamentais, definindo responsabilidades e objetivos,
garantir formação para todos e contribuir um ambiente colaborativo. Esses são domínios essenciais. Se faltar alguma, a equipe não funcionará em alta performance. Definir responsabilidades e objetivos. Quando se analisa o funcionamento de uma escola, pode parecer que as atribuições dos cargos estão naturalmente definidos. Não deveria haver dúvidas sobre o que professores, merendeiras e auxiliares de limpeza têm de fazer. Mas se você usar para os detalhes, notará que, muitas vezes, o coordenador pedagógico assume o papel do diretor, que, por sua vez, executa tarefas da secretária, e o docente acumula a função de inspetor no intervalo. Ao ter os processos de cada um bem elaborados, evita-se insatisfações e mal-entendidos na execução das atividades, diz Cláudia da Corso, sócia fundadora da consultoria Elos Educacional em São Paulo e educadora nota 10 de 2007. Comumente não se conversa sobre o que precisa ser feito, mas até nas pequenas coisas pode haver visões diferentes. O que é um banheiro limpo, por exemplo? É apenas varrer e passar pano? Ou é jogar água e lavar? Na secretaria, quais são os passos para efetuar uma matrícula? O melhor, então, é conversar sobre quais etapas seguir e com que objetivos, para que os dois lados, gestor e funcionário, tenham uma definição. A tarefa não acaba aí. Saber qual é a sua função não significa necessariamente ter clareza sobre responsabilidades e objetivos. Eles têm de ser construídos em conjunto com os docentes, por exemplo, na diferença conforme a etapa de ensino, a especialização e o nível dos alunos. Em geral, está instituída a prática de reuniões regulares de planejamento, acompanhamento e avaliação do que é feito pelos professores, mas o mesmo nem sempre ocorre com os demais funcionários. Deve-se construir uma identidade profissional para cada equipe.
Todos têm de se orgulhar de seus trabalhos e se reconhecer como participante da aprendizagem dos estudantes, pois quem está em uma unidade escolar é um educador por excelência, diz Elsa. Como a faxineira, a merendeira e o porteiro descobrem isso, temos de elogiar, dar voz e visibilidade. O diretor deve conhecer muito bem o perfil do grupo, para saber o que e como pedir ou quem pode atuar com quem. O desafio é fazer com que as diferenças entre as pessoas sejam completamente complementares e não opostas. Isso é importante na hora de compor pequenas equipes de trabalho para projetos institucionais, por exemplo. O planejamento das ações precisa incluir, além da orientação por parte dos gestores, o acompanhamento da execução e a definição do prazo para a conclusão de cada etapa. Durante esse processo, deve-se monitorar o tempo e o resultado das ações e, se for o caso, fazer ajustes no que havia sido acordado anteriormente. Na EC Sonhem de Cima, em Sobradinho, cidade satélite de Brasília, a definição sobre demandas, responsabilidades e objetivos ocorre em diversas etapas e engloba todas as áreas. Há o planejamento mais amplo sobre o que será desenvolvido ao longo do ano e outro por bimestre, ambos com o grupo completo. Há também os mensais e até mesmo os semanais. Toda terça-feira me reúno com os outros membros da gestão para pensar sobre as ações da semana e definir o que cada um irá fazer. O vice-diretor, em geral, fica com as questões administrativas e o coordenador com a parte pedagógica. Quem é sua preocupação principal? Mas, com essa área, exige mais do que o administrativo. Eu muitas vezes ajudo o coordenador, conta a diretora Maria do Socorro Xavier Rodrigues, Ripper. A unidade rural possui 160 alunos da educação infantil ao 5º ano e 42 funcionários. Essa organização, por meio de planos de ação, facilita o acompanhamento e é feita também para atividades pontuais. Neste ano, por exemplo, foi utilizada para colocar em prática a ideia de transformar o espaço onde estavam computadores fora de uso em uma sala de leitura. Os professores definiram os livros que iriam compor o acervo
e envolveram os estudantes nessa escolha. O pessoal da limpeza e outros funcionários de apoio entraram na preparação do local. Com a gestão, ficou a coordenação do trabalho, a administração dos recursos financeiros e a contratação de pessoal, como marceneiros. Foram pouco mais de 4 meses para concluir o projeto. Garantir formação para todos. Uma boa gestão de equipe implica estar atento ao desenvolvimento dos profissionais e um dos pontos principais, potencializar a atuação geral, é a formação. Para os docentes, é indispensável garantir o bom uso do horário de trabalho pedagógico coletivo, HTPC, quando não é possível resolver tudo dentro da própria escola, deve-se estimular e organizar a participação em cursos propostos pelas secretárias e por outros parceiros. Nesse item, diretor e coordenador pedagógico precisam estar entrosados, com discursos afinados e foco comum. Se a parceria não existe, se desenvolvem conflitos, pois quem está em formação pode procurar brechas para continuar agindo da mesma maneira. Isso porque as pessoas têm medo de mudanças e, quando estudamos e reavaliamos as práticas, é natural que elas ocorram. Deve ser construída uma rotina para que todos estudem. Em geral, o diretor fica com a parte operacional, para que o coordenador assuma o pedagógico, mas isso tem de ser planejado em conjunto, ressalta Elza. Na agenda da dupla também entra o diagnóstico para definir os cursos de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada um. O próprio funcionário, quando a equipe está integrada, se sente à vontade para expor suas dificuldades.
Para assegurar o acompanhamento, pode-se criar um roteiro de observação e análise, registrar tudo e estabelecer devolutivas individuais e coletivas, dependendo dos objetivos. O retorno é muito importante, tanto para estimular quanto para rever práticas, criar oportunidades para análises coletivas sobre o cotidiano escolar, contribui inclusive para a reflexão dos próprios gestores. Esses cuidados são contemplados pela MF João Prudêncio de Brito, em Paraupebas, a 718 quilômetros de Belém, onde o diretor Antônio Márcio Reis Batista estimula que todos participem dos cursos de formação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e também convida profissionais de fora para ministrar palestras. Ele lidera uma equipe com 44 pessoas, entre professores, gestores, merendeiras, vigias e pessoal de secretaria e de limpeza. A escola atende 518 alunos do 6º ao 9º ano. Entre as aulas e palestras já frequentadas estão as de uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) para vigias e merendeiras, de reaproveitamento de alimentos para o pessoal da cozinha, de relações interpessoais para a equipe inteira e de atendimento à comunidade para os que ficam na secretaria e no portão. Quando os pais são bem atendidos, se sentem valorizados. São atitudes que reforçam o vínculo e se refletem na maior participação deles nas atividades da escola. Para o funcionário, também faz diferença. Ele percebe seu valor dentro da instituição. Afinal, todos somos responsáveis por uma educação de qualidade, conta o gestor. Assim se torna mais confiante para opinar e participar dos debates. Uma auxiliar de serviços gerais, por exemplo, sugeriu utilizar plástico transparentes nas mesas do refeitório com textos por baixo. Adotamos a ideia e colocamos materiais diversos.
Há mesas com poemas, notícias e crônicas. Agora os alunos leem enquanto almoçam, conta Batista. Depois dos cursos, Batista pede que o pessoal compartilhe nas reuniões de seu grupo o que foi aprendido. Além dos encontros específicos de cada área realizados periodicamente, há momentos com a presença de todos. Esses espaços também contribuem com o aprimoramento da equipe. Construir um ambiente colaborativo. Para criar um clima harmonioso, também é essencial uma gestão em que haja diálogo e que estimule a participação de todos nas decisões. Conquistar isso exige uma postura democrática do diretor, em que fique demonstrado que ele sabe ouvir a equipe e trata todos como profissionais da educação. As conversas não podem ocorrer pelos corredores, e sim em momentos organizados, com uma rotina sistematizada que permita escutar as necessidades. Isso pode ser feito com o estabelecimento de um calendário de reuniões coletivas e individuais. Nessas ocasiões, deve haver disposição para explicitar os conflitos, até porque eles não são obrigatoriamente destruídos. Eles fazem parte da natureza humana e podem ser obstáculos que, superados, coletivamente fortalecem os vínculos. Completa a formadora do SEDAC. O principal, porém, é que esse respeito pelo outro seja presenteado no cotidiano e que seja um valor em toda a instituição. Ao diretor cabe então ser coerente com o que propõe e faz. Não basta dizer como deve ser, é preciso demonstrar por meio de atitudes. Tem de ser aquele que mais ouve do que fala, que escuta os dois lados na hora do conflito e que mantém a calma, ponderada e é imparcial. Ao se portar assim, o gestor ganha a confiança
do grupo e estimula que todos comportem da mesma maneira. Além da predisposição por parte da direção para que as pessoas se sintam à vontade para dar sugestões, fazer críticas ou contar sobre suas inquietações. Elas precisam perceber que o que dizem é valorizado. Trabalhar pelo desenvolvimento profissional por meio da formação contribui para isso, bem como elogiar e divulgar boas iniciativas. Um ambiente colaborativo também pressupõe troca entre os funcionários, e não apenas entre eles e a chefia. A construção de vínculos cria uma espécie de liga entre a equipe. Essa integração é a consequente criação de relações de confiança. Se dão quando se conhece bem cada um, diz Carneiro, do Instituto Alana. Daí a importância de promover ao longo do ano, e não apenas no último mês de aulas, confraternizações e eventos culturais fora da escola. Nesses encontros, o grupo passa a se enxergar de outra maneira, ampliando as chances de que as pessoas se identifiquem como parceiros. Na EMEB Júlio de Gramont, que tem 613 alunos da educação infantil ao 5º ano e 56 funcionários em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. As reuniões coletivas eram realizadas com frequência. Ainda assim, merendeiras, vigias e auxiliares de limpeza não opinavam muito, pois os professores eram a maioria e acabavam tendo mais demandas, o que inibia os demais. A alternativa foi criar um grupo estratégico, com representantes dos vários segmentos, responsável por discutir as metas para o ano, avaliar o que já foi proposto e o que ainda é possível fazer. Nos encontros desse grupo, há menos pessoas, então todos se sentem mais confortáveis para falar. Conta a diretora Caroline Guerra Chichelchi. O número menor de participantes ainda permite que as discussões ocorram com uma frequência maior. Tudo o que é debatido nessas reuniões é registrado e depois divulgado nos momentos em que a equipe inteira está presente. Neste ano, um dos temas discutidos foi justamente a necessidade de maior integração entre gestores, docentes e outros funcionários.
A proposta apresentada foi de incluir em esquema de rodízio o pessoal de apoio nas atividades organizadas para as classes fora da escola, como a ida dos alunos a teatros e museus. Eles também foram convidados para as confraternizações. Fizemos um evento em que as merendeiras assumiram posição de protagonistas, dando aula de culinária saudável para os colegas, os estudantes e os responsáveis. Outra sugestão adotada pela diretora foi apresentar os funcionários novos para as classes, para que eles conheçam mais sobre o trabalho de cada um. A gente mostra quem atende o telefone, quando os pais ligam, quem prepara o alimento deles e assim por diante. O resultado foi tão bom que a gestão pretende fazer o mesmo no próximo ano, expandindo para todos os profissionais, incluindo as famílias. Essas iniciativas tornaram o clima mais harmônico. Ainda há o que aprimorar, mas o projeto da equipe estratégica e as ações que surgiram depois dele fortaleceram a união de todos. A relação entre professores e demais funcionários está melhor. O pessoal de apoio percebeu que sua contribuição são relevantes e podem ser colocadas em prática. E agora, mesmo nas reuniões coletivas, a participação geral é maior. Quem compõe a gestão escolar? Diretor escolar. A função do diretor é talvez a mais conhecida por todos. Vice-diretor. Algumas instituições de ensino contam com o cargo de vice-diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional. Motivação de equipe escolar. Como incentivar professores e funcionários? A gestão escolar de qualidade requer, além da eficiência, o engajamento dos professores e funcionários. Nesse sentido, promover a motivação da equipe escolar é fundamental para que as ações se deem sempre na mesma direção, a de construir um ambiente harmônico e agradável, não apenas para os profissionais, mas também para os alunos. Isso porque o bom desempenho deles também está associado ao meio e à maneira como são incentivados a estudar, a interagir e, principalmente, alcançar bons resultados.
No entanto, algumas dúvidas podem surgir sobre qual a melhor maneira de incentivar a equipe como um todo. Descubra como ser bem-sucedido nesta tarefa. Monte uma boa equipe. Ter um corpo docente dedicado e funcionários eficientes é o primeiro passo para a motivação da equipe escolar. Isso se explica pelo fato de que uma seleção adequada tem mais chances de apontar pessoas engajadas e com boas ideias. Assim, participar do processo seletivo, tendo em vista o perfil dos candidatos e a compatibilidade com os valores da instituição, pode ser um bom começo. Dessa maneira, haverá identificação entre o profissional e a escola, e o trabalho tenderá a fluir mais facilmente. Dê autonomia aos professores. De nada adianta ter profissionais qualificados se não for dada autonomia a eles. Essa é uma forma de oferecer liberdade para que criem novos métodos de aulas e projetos pedagógicos que tornem o estudante mais engajado. Como consequência, tem-se uma equipe que se sente reconhecida e valorizada em suas ideias e no trabalho que realizam. Assim, a tendência é que a motivação aumente e os resultados reflitam nos feedbacks positivos dados pelos pais e alunos. Faça dinâmicas motivacionais, fazer com que os profissionais conheçam a si mesmos e aos colegas de trabalho. É outro fator motivacional da equipe. Para isso, basta reunir os profissionais em um dia leve e descontraído, para promover atividades que, além de autoconhecimento, os façam refletir sobre a importância do trabalho que realizam. Nesse sentido, dinâmicas motivacionais podem ser um momento não só de descontração, mas também de descobertas e de engajamentos. Assim, os professores e funcionários podem se sentir valorizados e retornar mais animados às suas funções. Ofereça feedbacks constantes. Como mencionado, a valorização é muito importante para a construção de um bom trabalho, pois o profissional que enxerga os resultados de suas atividades tem ainda mais motivação para continuar exercendo-as. Então, é fundamental que ele perceba uma comunicação aberta e tenha feedback adequado, construtivo ou positivo. Assim, garante-se que possa aprimorar aquilo que não esteja adequado, resolver impasses que ficaram pendentes
e entender o que faz de bom e que deve continuar fazendo. Não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. Nos encontraremos no próximo vídeo.